espero que vocês tenham tido um bom almoço, que tenham gostado do dia, da parte da manhã, porque agora à tarde eu estou aqui, tenho a honra de estar coordenando essa mesa com mulheres gestoras responsáveis pelo programa de recomposição nas suas secretarias. E eu estou bastante feliz e emocionada da gente estar aqui contando para todo mundo sobre como é que os estados vêm experimentando e vivendo na prática a recomposição das aprendizagens. Essa mesa, a gente combinou fazer um formato aqui um pouco diferente. Então, vou um pouco retomar como vai funcionar, porque a gente, ao invés de fazermos falas mais longas, né, e passando a palavra em sequência, a gente vai fazer um diálogo. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos, vou fazer algumas perguntas, e vocês fiquem à vontade para pegar o microfone, tem um em cada mesinha, e ir entrando na conversa. Eu também vou ficar de olho no celular para colocar aqui em diálogo perguntas feitas por vocês. Então, por favor, mandem, que eu vou ler as perguntas. Tá? Então, eu queria começar fazendo um resuminho aqui, para ver se a gente entendeu bem a parte da manhã, né? E aproveitar, enfim, todo esse conhecimento acumulado, que a gente aplicou também, né? Para a gente poder começar daí a nossa conversa. Então, se a gente entende bem o que é um programa de recomposição, a gente sabe que ele começa com a secretaria definindo um currículo priorizado, né? O currículo priorizado precisou que um grupo de especialistas escolhessem cuidadosamente habilidades que são essenciais, e essas habilidades são essenciais porque elas destravam o aprendizado. A gente viu na parte da manhã, inclusive, que existem habilidades que vão mexer com a cognição, de tão profundas. Então, é imprescindível que algumas delas sejam garantidas, porque sem elas, o resto da complexidade que tem no currículo fica, enfim, fica prejudicado. Então, ponto de partida é essa escolha dessas habilidades essenciais, destravadoras, né? Agora, não é só isso. A secretaria precisa acompanhar e garantir que é esse o currículo que está sendo ensinado. Então, a gente vai conversar aí sobre isso também. E a gente reconhece, também ouvimos na parte da manhã, que existe sim uma simplificação quando a gente trabalha com a priorização. Mas será que isso é redução do direito? Foi o que a gente ouviu hoje de manhã. Então, a gente vai voltar a conversar sobre o que significa essa priorização curricular em termos do atendimento ao direito à educação, porque direito é para todos, né? Então, a gente vai já abordar isso novamente. Agora, para que o ensino traga, né, essas habilidades essenciais, as secretarias elas oferecem também materiais de apoio, né, sobre como trabalhar essas habilidades essenciais em vários níveis, então, para várias séries. Então, a gente tem também essa oferta dentro do programa da ação de materiais colocados à disposição. Lá na escola, não é que o professor, né, tem que pegar o currículo, a sequência didática, o material e usar cegamente, tal como está escrito nos documentos. A gente já ouviu aqui também na parte da manhã que o grande segredo é o professor usar os resultados das avaliações formativas para personalizar, né, e saber o que escolher e usar e como usar os materiais em observância ao currículo priorizado. Agora, isso não significa que o currículo possa não ser dado, possa ser escolhido outro currículo. Não é dessa discricionalidade que a gente está falando, né? A gente está falando de uma discricionalidade sobre ritmo, adequação, não só do ritmo, mas dos conteúdos, priorização de habilidades que talvez não sejam que estão sendo recomendadas para aquele momento, porque a turma já alcançou um determinado patamar de aprendizagem.
Então, a gente está falando de adaptação que, no final, garante que essas habilidades essenciais, elas foram aprendidas pelos alunos. Então, lá na escola, não é um uso cego, é um uso muito qualificado, que precisa ser feito de tudo isso, esses materiais. E precisa saber usar a avaliação. A gente viu a experiência da Austrália agora na parte da manhã, falando conosco sobre várias formas de avaliação muito úteis para o professor. As próprias perguntas que são feitas pelos alunos, tarefas que os professores passam e usam essas tarefas para observar se a habilidade foi ou não desenvolvida. Então, a gente não está dizendo também que toda avaliação se restringe à avaliação formativa aplicada padrão, né? Ela é importante, mas o professor também pode e deve lançar mão de várias estratégias formativas que vão indicando o caminho por onde ir, o que priorizar e qual é o nível que a turma se encontra. Agora, essas avaliações, elas são parâmetros importantes, as formativas, para o trabalho que a gestão escolar, o coordenador pedagógico, a coordenadora pedagógica, precisam acompanhar e desenvolver, né? Elas são faróis para o grupo gestor e para os professores também, no trabalho de planejamento, olharem para determinadas lacunas e planejarem seus planos de aula. Então, é muito importante a gente encontrar o corpo de gestão da escola focado em acompanhar como estão os planos de aula e garantir que as habilidades essenciais estão, de fato, sendo desenvolvidas nos estudantes, né? Bom, além disso, a gente está entendendo que, uma vez isso funcionando, idealmente, como a gente está aqui descrevendo nesse passo a passo, que os alunos aprendem as habilidades essenciais, aprenderão as habilidades essenciais, e essas habilidades, diante de outras práticas pedagógicas muito efetivas, vão acelerar a aprendizagem para além das essenciais, e o currículo esperado para a série vai ser plenamente ensinado e aprendido pelos estudantes. Então, tem aqui um jogo, né, uma dança entre o momento que o aluno domina as essenciais e o salto que ele precisa dar para a gente voltar para o que é a aprendizagem esperada da série. Isso envolve muita habilidade docente, para diagnosticar, para acelerar, não é? Então, a gente tem aí um enorme espaço de discricionariedade muito qualificada para o professor exercer, né, em prol de um currículo priorizado, definido pela secretaria, centralmente, ou pela comunidade de educação desse Estado. Agora, tem também, a gente viu, dicas de que é muito importante para o ensino, né, esse ensino das priorizadas e que depois gera uma aceleração, que os professores saibam trabalhar com a diversidade, todo tipo de diversidade, né, que os professores consigam organizar os alunos em grupos, por nível de aprendizado, e levem em consideração nesses grupos contextos, né, de falta de equidade, discriminações raciais, de gênero, situações de pobreza e vulnerabilidade que afetam a aprendizagem. Então, a gente está falando aqui de um trabalho pedagógico que pode olhar para toda essa diversidade e vai conseguir trabalhar, atender os diferentes grupos conforme as necessidades de cada um. Com isso, os alunos se engajam e a gente volta para a rota dos sonhos, que é aquela que a gente começou a falar desde o início desse seminário. Gente, com isso, eu acabei de descrever aqui o famoso caminho feliz, né? Se tudo isso acontece, os alunos voltam a sonhar, ninguém fica para trás, a gente garante o direito à educação, porque direito é para todos, né? Agora, fazer isso, esse caminho feliz, ele é cheio de obstáculos, cheio de limitações, contextos, e esse é o maravilhoso mundo da implementação sobre o qual a gente vai falar nessa mesa, né?
Por que é difícil fazer esse caminho feliz? Que fatores são esses que a gente precisa, que a gente se surpreende muitas vezes, outras vezes nem tanto, e que a gente precisa ter ação e solução para ir destravando tudo da implementação e a gente se aproxime desse caminho feliz, né? Desse trajeto de sucesso do programa de recomposição. Então, eu queria começar perguntando para cada uma de vocês a visão geral que vocês têm hoje do programa de recomposição nos estados em que vocês atuam, né? Como distantes vocês estão desse caminho feliz? Tragam o que vocês quiserem nessa primeira rodada que a gente pode aí tomar. Fiquem à vontade para falar, não vou marcar o tempo individual, depois a gente segue para temas bem específicos. Então, é só para dizer que a gente não precisa falar tudo na primeira rodada. Então, quem quer começar? Eu vou fazer que nem a gente fala. Jucineide, você gostaria de começar? Vou passar a palavra para você. Obrigada, Mirela. Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, representando aqui a Secretaria de Educação do Ceará. Eu sou professora da Rede Estadual do Ceará, sou professora de História e atualmente estou como secretária executiva. Agradecer os nossos técnicos, coordenadores, a equipe da secretaria que está aqui, pela presença e pelo trabalho que realizam, né, na secretaria, para que a gente possa implementar as políticas e possa fazer diferença, né, na vida dos nossos jovens. Agradecer também ao Instituto pela oportunidade, pela parceria, ao Ricardo, Mirela, muito obrigada. A parte da manhã, né, eu estava comentando que muitas das coisas que eu pensei em falar aqui, eu fui mudando e anotando aqui várias reflexões a partir do que os colegas anteriores, né, falaram aqui. E uma reflexão que eu estava fazendo, né, a gente já está posto, nós sabemos que a recomposição é necessária, que ela não é só pela pandemia, que a gente já tinha essa necessidade anteriormente, os dados mostravam isso, e eu trago uma pergunta para a gente refletir. Por que a gente precisa de recomposição da aprendizagem? A gente não tem refletido sobre isso, a gente sabe que precisa, mas por que apenas 56% das crianças conseguem se alfabetizar na idade certa no país? Por que somente 5 em cada 100 jovens terminam a educação básica com aprendizado em matemática? Então, por que eu quero fazer essa reflexão com vocês? Eu poderia aqui só elencar o que o Estado do Ceará está fazendo e como está fazendo nesses itens que a Mirela citou, formação, material estruturado, mas eu penso que antes disso, antes de nós apresentarmos isso como secretaria para as escolas, para a rede, nós não podemos deixar de fazer a reflexão sobre a escola que nós temos e por que a recomposição da aprendizagem é necessária. Minha hipótese é devido à grande desigualdade social que tem em nosso país. A escola que nós temos, ela foi pensada considerando que todos os estudantes aprendem da mesma forma e no mesmo ritmo. Só que isso não é verdade. Então, quem não aprende da mesma forma e no mesmo ritmo, fica para trás. E se a gente não mudar essa nossa concepção de escola, uma escola do século XVIII que foi pensada, não foi pensada para uma escola, não foi pensada para um território, para um país que universalizou o acesso, que pessoas pretas, pobres, vulneráveis estariam dentro da escola. Então, essa escola que foi pensada para um determinado grupo, para a burguesia na França, ela é a escola que nós ainda temos hoje. Então, se a gente não quiser daqui a 50 anos estar conversando ainda sobre recomposição, nós também precisamos avançar nessa concepção de escola. Porque as pesquisas, as evidências indicam que o que o aluno traz, que o estudante traz, da sua vida fora da escola, interfere muito no aprendizado que ele tem na escola. Então, a gente não pode desconsiderar os marcadores sociais, local de nascimento,
nível socioeconômico, se ele tem deficiência ou não, gênero e raça, que já foi dito aqui. Então, eu penso que a discussão precisa ser mais aprofundada. Claro que nós estamos num processo de mitigação, de emergência para resolver um problema urgente, mas a gente também não pode deixar de pensar por que esses problemas existem, né? De mexer aí na estrutura, pensar nos grandes desafios da sociedade brasileira, das grandes desigualdades sociais e estruturais que assolam o nosso país e que repercutem na sala de aula. Muito bom. Recomposição tem que mexer com a concepção de escola. Vai seguidinho, Mirella? Podemos. Vamos lá. Gente, boa tarde. Também digo que é um prazer estar aqui. Obrigada, Mirella. Obrigada, Ricardo, Henriques, por essa oportunidade. Também Felipe, que está lá conosco no Estado. Eu sou Viviane, eu sou superintendente, estou na Superintendência de Ensino do Estado do Piauí, né? Estamos aqui com uma equipe, e eu já falando, já respondendo o que você provocou, que a recomposição, ela hoje, dentro da Secretaria da Educação, ela não está só no ensino. E uma mostra disso é quem nós temos hoje nesse seminário, Ricardo. Temos o escritório de projetos, temos o laboratório de dados, temos toda a equipe de ensino, né, da gestão, e também de tecnologia e inovação. Porque o caminho feliz, ele é complexo, né? É ingênuo nós acharmos que recomposição é só dar mais aulas que a gente recompõe aprendizagens. Está longe disso. Eu costumo dizer que a pandemia só mostrou que o rei estava nu, fazendo uma alusão, né, ao conto, porque ninguém tinha muita coragem de declarar tão cruelmente como nós ainda não conseguíamos atingir todos os objetivos de aprendizagem em relação a isso. Então, fomos aprendendo isso no processo. A recomposição no Piauí, ela inicia de uma forma mais sistemática em 2023, mas muito dentro dessa perspectiva de dar mais aulas, avaliar e dar mais aulas para que os nossos estudantes conseguissem alcançar os seus objetivos. Mas o nosso governador, ele tem uma missão, que é a transformação social e econômica do Estado. E nós só conseguimos fazer essa transformação com o que ele chama do grande choque educacional. Então, a recomposição, ela passa a fazer parte da estrutura da Secretaria da Educação, em termos de todo um complexo de formação, materiais, avaliação, formação entre pares, que eu não vou contar tudo agora, porque você disse que eu não podia falar muito, mas, assim, com essa perspectiva, né, de uma política pública que foi muito, vamos dizer assim, assertiva, porque todas as escolas são de tempo integral, hoje no estado do Piauí. Isso significa que as aulas de recomposição da aprendizagem hoje fazem parte do currículo, né? Então, aumentamos os números das aulas da formação geral básica e a recomposição hoje faz parte do currículo, com uma política muito robusta e com uma governança muito, né, definida, com a ajuda do Instituto Unibanco, que tem, inclusive, nos ajudado a avaliar não só os resultados de aprendizagem, mas a implementação dessa política no Estado, né, e isso tem sido, né, de grande valia, porque a gente entende qual é a escola que está conseguindo implementar ou não a política e que poderia avançar se implementasse mais. Interessante ouvir, né, de formas diferentes, essa ideia de que a gente precisa encarar o fracasso de frente, sem medo, né? A gente precisa reconhecer que a gente não está conseguindo educar todos os jovens. E aí isso gera um movimento na gente de mudar, porque enquanto a gente está tapando o sol com a peneira, a gente repete mais do mesmo. E isso talvez seja o que vai permitir a gente, como o Jucineide falou, mudar a nossa concepção de escola, de gestão pedagógica, né? Então, é muito legal ouvir. Boa tarde. Tá funcionando.
Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, minha secretária Fátima Gavioli. Boa tarde, time da SEDUC Goiás, que está aqui. A gente fica muito feliz, muito honrado em poder participar de um momento como esse, que traz um debate que já está bastante aprofundado dentro das nossas redes, né, que é a questão da recomposição. Entendemos que, lá em Goiás, desde 23 também, a gente já tem um modelo de recomposição organizado. Até então, nós tínhamos iniciativas. Então, olha, os meninos não estão acompanhando as habilidades previstas para esse ano, né, que ele está matriculado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um material de suporte? Vamos chamar os professores para uma conversa? Então, eram iniciativas, eram tentativas de dar certo, fazer a aprendizagem acontecer. Isso, né, desde 2020, desde a partir da pandemia, com essa sensação, porque quando veio a pandemia e os meninos foram para casa, uma preocupação foi: não podemos perder a conexão. Então, precisamos levantar formas de estarmos em conexão, em contato com esses meninos, para que nós não os percamos de diversas formas, né? E aí houve uma ideia de mandar um material estruturado para esse menino resolver em casa e trazer depois de algum tempo. Na época, os transportes, a gente usava, né, o transporte escolar para poder levar material para o menino. E aí a gente percebe que, será que ele conseguiu aprender tudo que estava nesse material? Será que os professores que estavam usando esse momento para poder dar aula, né, virtualmente, ele ia também tirar mais um momento para fazer formação, como deveria? Não. Nesse primeiro momento, era uma tentativa de estabelecer essa conexão para que esse estudante não se esquecesse que ele tem uma ligação profunda de aprendizagem, mas também muito social, né, com a escola. E, a partir daí, a gente vem fazendo um trabalho. Em 23, a gente entendeu que todo mundo está fazendo um material estruturado, todo mundo está fazendo formação, todo mundo pensou na priorização a partir de algum modelo de avaliação, mas que isso precisaria ser muito bem coordenado, muito bem concatenado para que desse resultado. E hoje a gente pode dizer que lá em Goiás, a gente olha para a recomposição, hoje é permanente. Então, hoje nós não estamos mais, vamos planejar ir para 6 meses? Não, hoje nós já entendemos que a recomposição ela estará por muitos anos ainda dentro da nossa rede, e hoje a gente trabalha no sentido de fortalecer a cultura da recomposição. Então, todo mundo já entendeu, a escola, a secretaria toda é organizada para a recomposição, no sentido de envolver todos os setores, para fortalecer essa recomposição. E ela tem que ser muito orgânica, ela tem que estar assim, naturalmente no planejamento, como a Viviane disse, né? Ela já está lá na matriz, né? Está no quadro de aulas. Lá ela está na nossa matriz de habilidades essenciais, que são uma matriz bimestral. E por que ela é bimestral? Porque todo mês, né, a gente aplica todo esse processo, esse circuito, né, de avaliar, de formar, de monitorar. E quando a gente percebe que habilidades... não estamos falando só da habilidade da matriz mínima, que tem habilidade prevista, mas também de habilidades que são pré-requisitos para que o menino possa avançar na aprendizagem, né? Quando a gente percebe que de um bimestre para o outro não funcionou, alguma deixou a desejar, a gente precisa voltar, nós temos tempo para poder ir fazendo isso diariamente, semanalmente, dentro desse processo. Então, não tem como você pensar em uma matriz essencial para um ano, porque dentro do ano, esse processo de aprendizagem, e a aprendizagem acontece de uma forma tão dinâmica que você vai rever e rever e rever, e provavelmente a matriz de habilidades essenciais que nós mandamos lá no primeiro bimestre, né,
para o ano que vem, a matriz do primeiro bimestre ela já será totalmente diferente. E isso tem muito a ver com a devolutiva que a escola, que o professor, que o estudante está fazendo para a secretaria todos os dias. É interessante essa personalização multinível, né? Porque o professor tem que personalizar lá na turma, mas a secretaria também personaliza olhando para os dados agregados, né? Então tem duplo movimento. E outra coisa que você trouxe, Alessandra, que eu achei super bonita, é como é que a gente, no momento da pandemia, não quis perder conexão, e agora, no presencial, a gente tem que reinventar essa conexão, né, de outra natureza para esse jovem voltar a aprender, a sonhar, e essa escola fazer sentido. Muito, muito lindo isso. Andréia, falta só você nessa primeira rodada. Boa tarde, Mirela, os colegas aqui da secretaria. Uma honra estar nessa mesa, né, exclusiva de mulheres. Agradecer ao Instituto, em nome do Ricardo Henriques, por esse convite, e parabenizar pela temática urgente, né, vocês, como sempre, muito preocupados, né, com o que é urgente para a educação pública do Brasil. Saudar a equipe do Espírito Santo, que está aqui também, e todos os profissionais da educação. Bom, no estado do Espírito Santo, eu acho que não foi muito diferente dos outros estados o desenho, né, esse caminho aí feliz, né, que você descreveu, Mirela. Desses 4 eixos estruturantes, né, que o Instituto Reúna chama de coerência pedagógica, né, quase que uma lógica pedagógica, né, porque não há currículo sem formação, sem avaliação e sem monitoramento da aprendizagem, né, por meio da avaliação. No estado do Espírito Santo, eu acho que o que eu posso destacar, Vitor falou bastante aqui da trajetória, não vou repetir, mas desde 2023 ele é um objetivo estratégico finalístico do nosso planejamento, do nosso mapa estratégico da secretaria. Eu acho que isso dá o tom para a rede, né, desde a secretaria até as regionais e a escola, e a comunidade, né, escolar como um todo, do que é prioridade. Mas isso também não é uma obviedade, né? É necessário fazer com que as pessoas entendam o que é uma prioridade educacional, né, para uma rede. É o desenho da política que eu acho que a gente tanto está discutindo aqui, né? Como isso chega na sala de aula e como isso se transforma em aprendizagem para os estudantes. Eu acho que esse é um ponto do Estado do Espírito Santo. Outra preocupação que a gente teve muito nesse desenho foi integrar e articular políticas já existentes, né, para potencializar e ganhar mais rapidez, né, porque a gente está falando aqui de avanço de aprendizagem, né, de lacunas de aprendizagem, e que todos aprendam, né, todas as estudantes aprendam. É muito complexo, então precisa de projetos que apoiem, né, esse programa, projetos, por exemplo, de busca ativa, né, como a parceria que a gente já tinha desde 2019 com o Unicef, ou seja, é para todos, mas todos precisam estar na escola. Então, é um projeto que não faz parte necessariamente desse desenho da recomposição, mas que é extremamente necessário. Outro programa também que é extremamente necessário é programas de distorção idade série. A pandemia alargou isso, amplificou isso, então a gente precisa pensar também nos alunos, para além da recomposição, estão, né, fora da idade série, né, e como tratá-los, materiais específicos, enfim, né, mas estou dizendo aqui que há programas que precisam potencializar, né, e eles não podem ser programas isolados, eles precisam estar articulados e integrados. Eu acho que isso é uma experiência lá do Espírito Santo que é interessante, né, trazer para a discussão também, como essas ações elas podem potencializar a recomposição. E não é fazer mais, é fazer melhor, né? A gente tem aqui a gente vê as escolas pontuando que tem sobrecarga, tem um excesso de atividades, então essa tua colocação acho que também é muito importante para a gente entender a recomposição como uma reorganização do processo pedagógico, não é a mais, né? É fazer de outro jeito, né? Muito bem, então acho que a gente já passou pelo primeiro panorama. Agora eu queria entrar em questões específicas mesmo. Acho que a gente podia começar falando do processo formativo, né? Porque vocês vão contar um pouquinho aí sobre como que funciona o processo formativo em cada estado, mas um ponto importante nesse processo é esperado, em todos os estados, é esperado trabalhar o entendimento dos professores sobre esse currículo priorizado,
como é que usa a avaliação formativa e apresentar os materiais que estão à disposição. Então, tudo isso é trabalhado. Então, eu queria pedir para vocês descreverem um pouquinho como funciona e avaliarem em que medida vocês acham que o que está sendo possível alcançar nesse processo formativo. É informar, é desenvolver capacidade docente, até onde está dando para ir em termos de impacto esperado. Quem quer começar? Agora eu vou deixar ali. Quer começar, Alessandra? Eu acho muito importante que, primeiramente, toda a formação, ela só vai ser eficaz, ela só vai dar resultado quando ela partir de uma conversa muito franca com o professor, né? O professor ele tem que entender a temática, a importância, a relevância, por que aquilo está sendo apresentado, e, principalmente, de entender que a secretaria ela não pode propor algo que não caiba naquele momento, que não seja uma necessidade. Quando a secretaria pensa as suas ações a partir da necessidade da escola, eu nunca estarei mandando nada mais. Sabe? Não vai chegar nada mais para o professor, porque a ação ela nasceu de uma necessidade, de um apontamento, de, olha, eu quero trabalhar recomposição, mas eu preciso aí de um material suporte. Olha, eu quero trabalhar recomposição, mas eu gostaria de trocar ideia com outros professores para eu ter uma ideia de prática. E quando a gente vai para a formação de professores, às vezes você acha que o professor está esperando, nossa, uma grande reflexão acerca de um tema, e, na verdade, ele quer conversar com você sobre por que está dando certo lá no primeiro A, que você é o professor, e não está dando certo aqui no primeiro B, que sou eu. O que, de repente, eu poderia simplificar ou aprofundar? Então, muitas vezes, a formação ela tem sucesso a partir desse lugar, o lugar do entendimento do que eu preciso ser formada e como que você veio me apoiar nesse sentido. Lá em Goiás, a gente tem formação em pares, onde uma equipe de formadores, eles possuem uma carga horária na escola, para eles falar com muita propriedade, né, para ele trazer essa necessidade com muita propriedade. E uma parte na nossa coordenação regional. Então, ali é pensado os temas. Esse professor que está na coordenação regional, metade na escola, né, da carga horária, metade na regional, faz a devolutiva para a equipe do nosso centro de formação, CEPFOR, né, que fica na centralizada. Então, o tempo todo, a escola traz a temática, a necessidade para a coordenação regional, por sua vez, vem para a secretaria, para o Centro de Formação e Pesquisa, há um estudo sobre aquilo e devolve para a regional, e esse movimento ele tem que acontecer o tempo todo. Então, a escola tem que estar muito perto. Né? Acho que é a Kátia que disse que a escola ela não é mais ponta, a escola ela é centro. É nesse lugar. A escola ela tem que estar muito perto, ela tem que estar ali no centro de tudo, e nós temos que fazer esse apoio nesse sentido. Além dessa formação, né, essa formação continuada, é muito importante a formação em serviço que a tutoria educacional faz. Indo para a escola, conversando com o coordenador, conversando com o gestor, mostrando que gestão e coordenação têm papéis muito distintos, que se completam, e que tanto o diretor da escola, o gestor, quanto o coordenador, eles também colaboram para a formação desse professor, né? Porque a escola é coletivo. Então, a partir do momento que é coletivo, a formação ela reverbera para todo esse corpo social que está ali dentro, né? Então, lá em Goiás, a gente trabalha mais ou menos com esse modelo de formação. A formação em pares de professor para professor e a formação que a tutoria educacional faz com as equipes gestoras, que fortalece a formação em pares. Legal. Eu acho que esse formato, a Viviane quer falar, vou já te passar, ele tem semelhanças, né? Porque são professores que falam com professores, o tutor, o mentor, o supervisor, depende do estado, tem uma função também de azeitar com a gestão, a sua participação nesse processo. Então, eu acho que é interessante a gente ouvir as nuances, mas eu vou reforçar
que quem também quiser fazer uma avaliação do quão efetivo vocês acham que está sendo, acho que é interessante para a gente aprender conjuntamente também. Isso. Só complementando o que a Ale falou, Alessandra, porque no Piauí também o desenho é da formação entre pares. A formação ela é um eixo fundamental quando a gente fala da recomposição. Por quê? Porque o professor hoje, quem é o formador, é o professor regente de sala de aula também. Então, o Estado viu aqueles professores que tinham as melhores práticas, os melhores resultados, e esse professor foi convidado, né, fora do seu, ele continua em sala de aula, ele continua sendo professor regente, mas ele tem encontros semanais com um grupo de cerca de 18 outros professores da sua região, em que, nos horários de planejamento pedagógico, nos HPs, tem toda semana, eles vão discutir o planejamento da aula daquela semana, tendo como base o resultado das avaliações, né, porque no Piauí é tudo muito integrado, o resultado da avaliação mensal, né, que é uma avaliação do currículo todo, mas nós temos os resultados dos mini-testes, que são as pequenas avaliações das aulas de recomposição. Esse resultado vai nortear o uso do material pedagógico, que é estruturado, que é feito pela equipe de especialistas da secretaria, com os professores também. Então, é uma formação em serviço, mas com muito foco no planejamento da sua turma e da sua aula. O material é estruturado, a avaliação é de rede, mas o professor, semanalmente, vai ter que fazer o seu plano de aula, olhando para a sua turma e para aquele material, o que ele vai utilizar na sua turma, e isso vai se retroalimentando, né? A gente tem que dar um incentivo, sabe, Mirella? A Kátia falou, foi muito aplaudida, enquanto o professor ainda precisa de incentivo para estar, né? Então, esse professor orientador, ele tem um incentivo, porque ele faz isso a mais do que seu horário de aula. O professor regente também tem um incentivo um pouco menor, mas tem um incentivo financeiro também. E o que é mais importante é o feedback, essa escuta que chega à secretaria, né? Porque esses orientadores são periodicamente ouvidos também por esse coordenador, pelos especialistas que estão discutindo esse material, né? O engajamento, muitas vezes, como as formações são semanais, né, o engajamento, às vezes, não é tão grande quanto nós gostaríamos que fosse, mas aí, como nós temos esse mapeamento muito claro de materiais, de avaliação, a gente consegue fazer, né, uma conversa junto com as gerências regionais também, com o coordenador pedagógico da escola e com o gestor, porque temos também a comunidade de prática de formação de gestores da mesma forma, né? Os gestores têm um grupo de outros gestores que fazem essa mentoria dentro do Estado. Então, esse professor é formado a repensar a sua prática pedagógica em sala de aula. E agora nós vamos introduzir, né, ainda de forma tímida, posso dizer assim, a observação de sala de aula. Tá? Porque nós precisamos entender também o que está dando certo e o que não está dando tão certo assim, olhando dentro de sala de aula, e essa observação é dentro da própria escola, não é um agente externo que vai fazer essa observação. É o coordenador pedagógico, é alguém que está dentro da escola e tirando a cultura da vigilância ou da punição. Não, é para ir realimentando nós que estamos longe da escola, nós sede, que estamos discutindo essas políticas públicas, para que realmente a gente possa alcançar mais assertivamente as escolas. Quer falar, Andréia? Eu queria só acrescentar a importância também da formação do coordenador pedagógico, né? Óbvio, a formação dos professores é em primeiro lugar, né? Ele precisa ser formado para desenvolver a recomposição, que é algo complexo, né, que não requer só o desenvolvimento da atividade, né, vai para além disso, é como identificar, né, necessidades de pré-requisitos para o objetivo que é o desenvolvimento da habilidade curricular. Mas a formação do coordenador pedagógico ela é muito importante, né, isso a gente percebeu muito no Estado,
porque a Kátia falou muito aqui, né? Eu preciso de alguém na escola que coordene essa sistemática, né? Que é a formação do professor, o desenvolvimento curricular, como está acontecendo a recuperação dos estudantes, porque, para além da recomposição que acontece na sala de aula, com o material estruturado, a partir de um currículo priorizado, eu também preciso fazer, às vezes, o reforço e a recuperação em paralelo de estudantes que, às vezes, estão com lacunas de aprendizagens imensas, né? Às vezes, de alfabetização, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui, quando você pega no ensino fundamental, anos finais. Então, esse coordenador pedagógico, ele precisa estar orquestrando e liderando isso, né, fazendo essa gestão pedagógica na escola. Porque uma coisa é a secretaria pensar nesse arranjo, né, pensar na formação cascateada, né, a gente tem vários modelos, no Estado mesmo a gente já fez várias mudanças, né, porque a gente vai percebendo que há necessidades, mas é na escola que acontece. É ali que a formação se materializa. E quem é que garante a materialização dessa formação ou verifica se ela está surtindo efeito na prática pedagógica? É o coordenador pedagógico. Obviamente, né, junto com a sua equipe, o diretor, né, que é o líder master, né, pedagógico da escola, mas o coordenador ele está mais próximo, eu acho, desse processo. Então, a importância da formação dele também. Eu queria pedir para a Jocineide comentar justamente sobre esse ponto, sobre o papel do gestor, e aí, aproveitando também, se você puder falar um pouco sobre como é que é a tua percepção da mudança de chave do professor, se ele realmente consegue, influenciado ou não pelo coordenador ou por outros, ensinar para o aluno que precisa desenvolver a habilidade essencial. Tu não se ajuste, que eu ia responder a mesma coisa dos outros. Gente, só a estratégia do Estado do Ceará de recomposição das aprendizagens é foco na aprendizagem. A gente começou a pensar essa estratégia em 2019, antes da pandemia, porque já reconhecíamos as fragilidades, né, dos nossos estudantes. Em 2020, quando nós começamos a implementar, pandemia, fecha tudo, e a gente precisou reorganizar essa formação de forma virtual. Então, 2020, 2021 e 2022, a gente retoma muito semelhante ao que as colegas aqui apresentaram, em cascata. Mas, assim, eu vou me deter à sua pergunta, né, a importância da liderança escolar, né, a importância do coordenador e do diretor escolar. E na nossa rede, o coordenador escolar e o diretor não são de carreira, são professores que fazem uma seleção técnica, né, fazem uma prova e são aprovados em um banco e passam o diretor por um processo, né, de eleição, e os coordenadores são escolhidos por esse diretor. Então, a maioria das vezes, esse coordenador é um professor que saiu da regência de sala e vai assumir essa função de liderança de seus pares e com as atribuições, né, da coordenação escolar. Então, eles precisam de formação também, né, a formação da gestão escolar. Eu acredito muito na força da gestão escolar, porque eu acho que é ela quem acompanha, quem monitora, como a Andréa falou, quem vai lá perceber se está acontecendo ou não. Mas eles precisam ser também acompanhados, formados, terem apoio institucional, né, que a gente garanta a esses profissionais, né, a sua formação contínua, para que eles possam compreender e apoiar os professores nesse desafio. A formação docente, ela precisa também ter a parte do engajamento docente. Eu sempre gosto de ver para que eu estou fazendo isso. Né? Por que eu estou fazendo isso? Eu converso muito com os gestores, principalmente com os diretores, então eu digo a eles, vocês podem aqui pensar o melhor projeto de recomposição, mas se vocês não engajarem os professores, se os professores não compreenderem porque isso é importante, se os professores não souberem analisar os dados das avaliações diagnósticas, o que é que isso representa, o que é que determinado dado representa, a gente não consegue avançar. Então, pensando no processo da formação dos profissionais que estão na escola, dos professores, mas também da gestão escolar. Né, nós temos 2 processos no Estado. Um é o FACE, que
que é a formação dos coordenadores escolares, e lançamos esse ano o PRODIRE, que é a formação dos diretores, e estamos na fase de formação dos mentores, né, que serão os diretores, que serão mentores e formadores desses outros profissionais. Então, investir na gestão escolar, para mim, é essencial para garantir um processo de recomposição das aprendizagens efetivo. Vou mudar um pouco de assunto, agora que a gente entendeu bem o processo formativo e a importância dos gestores, eu queria falar um pouquinho sobre o uso de avaliação, né? E eu vou querer falar também um pouquinho, queria ouvir vocês sobre o SAEB, não só as avaliações formativas. Então, vamos lá. A interpretação, né, que cada professor faz da sua turma, dos seus alunos, com base na formativa, e a decisão de como é que vou ajustar o plano de aula, ela envolve ter um conhecimento do currículo, né, com alguma profundidade, e do que aquele item, né, está contando para a gente sobre a habilidade. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês se vocês acham que precisa de mais apoio para esse professor, para que a gente, outras medidas, para que a gente consiga ter um grau de entendimento e domínio dessas ferramentas, ou a repetição do processo de recomposição deve ampliar os conhecimentos, as capacidades desses professores para o uso das avaliações e entendimento do currículo priorizado em profundidade. Então, a pergunta, em resumo, está suficiente, basta a gente repetir que esse aprendizado, esse fortalecimento vai existir, ou a gente precisa de outras medidas para ampliar essa capacidade do professor de fazer a gestão da aprendizagem, né? Então, queria ouvi-las. E também, com relação ao SAEB, a minha pergunta por um lado, se a gente consegue recompor, porque a maioria dos alunos não sabe as habilidades essenciais, né? A gente tem os resultados, já foram ditos hoje pela manhã. Então, é uma expectativa de que a gente, recompondo, a gente traga esses alunos, que o SAEB reflita, né? A minha pergunta vocês acham, né, como vocês conhecem profundamente as matrizes de vocês e o currículo de vocês acham que agora que a gente está ensinando o currículo, estamos ensinando as habilidades previstas por vocês no currículo, se isso será suficiente para a gente subir a proficiência lá na prova somativa? Vocês estão confiantes, estão preocupadas, ou se vocês acreditam que o Brasil vai ter que passar por alguma revisão da somativa, porque agora a gente tem currículos que talvez, enfim, tenham gerado algum grau de descasamento entre a matriz da somativa e o que a gente está, de fato, priorizando, né, no ensino. Quem quer começar? É uma pergunta capciosa, né? Mas eu acho que vocês têm reflexão, a gente já conversou sobre isso. Conversamos. Deixa eu começar aqui aquecendo. Vamos lá, que não é fácil essa pergunta. Avaliar por avaliar, a gente sabe que não é o objetivo. Nós avaliamos muito no Piauí, temos muitos relatórios gerenciais. Hoje, nós fazemos as avaliações num dia, 4, 5 dias depois, o resultado dessa avaliação já está com o professor em sala de aula, né? Então, todos os meses ele sabe aonde que o seu aluno avançou ou não avançou. E esse é o grande objetivo, sabe, Mirella? Porque nós, enquanto secretaria, nós temos uma visão gerencial, temos os relatórios analíticos por escola, por turma, né, para ir avaliando a nossa política pública. Mas o grande sentido da avaliação é o que o Ricardo falou lá de manhã. Se o professor está vendo aquele aluno, se aquela avaliação está retratando o meu estudante e o que eu preciso entender que aquele estudante não está conseguindo avançar. Que muitas vezes não é só as aulas, são as aulas, né? Tem toda uma questão, né, de acolhimento, de trato, de enxergar o estudante como ele é, e não só o número que a avaliação reflete. Não estou dizendo que ela não é importante, ela é extremamente importante, mas ela só é importante se ela me traz o que esse aluno precisa, o que esse aluno precisa avançar dentro das suas perspectivas, que aí vai o engajamento, o sonho,
a vontade de estar na escola, se eu estou aprendendo, porque eu também não posso aumentar a régua demais, né, para dizer que eu estou ensinando, que eu vou avaliar mais e frustrar também. Né? Eu acho que isso é um ponto importante. Quando a gente fala do currículo priorizado, é porque eu tenho que estar para e passo com esse estudante. Quando você me fala do SAEB e da preocupação da gente estar usando só a base, e o SAEB dá o amplo, né, a gente até conversou antes, o SAEB mostra que os nossos estudantes do Brasil não passam de 4,5 e 5. Tá? Então, o SAEB mostra que o currículo da base, como está, nós não conseguimos alcançar. Tá? Então, não adianta a gente ir além do que os nossos estudantes estão vivenciando e estão vendo isso. Então, o que nós queremos é alcançar um nível melhor, mas a escada é um passo de cada vez e nós vamos ter que ter coragem de ver em relação a isso. Lógico que os 4 estados que estão aqui vão te falar que a gente vai aumentar a proficiência. Não tenha dúvida. Né? A gente até está disputando para ver quem vai aumentar mais, né, meninas? Imagina, os nossos secretários disputam, né, secretária Fátima? Lá no Concede, ela sabe bem disso. Mas aqui, que nós estamos no pedagógico, a nossa preocupação maior é conseguir que cada vez mais os nossos estudantes aprendam. Né? E que tenham a mobilidade social, econômica, que eles precisam ter, que eles merecem ter. Né? Então, o nosso ganho é esse. Se ele precisa do básico, a gente vai dar o básico. Tem uns que já estão indo mais, a gente puxa mais esses. A aprendizagem pares, os monitores, a divisão, ou seja, a gente tem uma série de estratégias que a avaliação vai nos dando em relação à sala de aula e em relação ao contexto que cada um vive. Não sei se eu respondi, né, se era isso. Agora é com vocês, meninas. Vai lá, Andréia. Eu queria dar um exemplo lá do Espírito Santo que aconteceu com a gente, é bem assim, bem prático, né, do ponto de vista curricular mesmo. Mas a gente tem o PAEBS, né, que é bem similar ao SAEB, e ele é anual, então a gente avalia, por exemplo, um descritor, né, do PAEBS, identificar gênero textual. E ele está lá no 5º ano, 9º ano, na 3ª série. Né? E era o pior descritor. O pior assertividade, era em média 20%, 30% quando chegava muito. Na língua portuguesa, né, que as médias às vezes ultrapassam 50%, 60% nesses descritores. E aí a gente ficava, né, e isso não vem de agora, da pandemia, não, é lá, né, lá de trás. Sempre foi, né, o vilão, o descritor vilão da língua portuguesa. Eu acho que a avaliação externa, ela tem esse papel. Ela está mostrando, ó, tem alguma coisa acontecendo no currículo que os alunos não estão identificando o gênero textual. Mas eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer como gestor educacional é o porquê que o aluno tem que identificar gênero textual. E que isso implica na sua formação. E eu acho que é essa pergunta muito mais ampla que às vezes a gente não faz. E a gente fica no nível do descritor, que é um indicador. Né? Ele é retirado de uma habilidade para ser avaliado, né? Para virar uma questão e ser avaliado. Então, talvez a gente tenha que avançar nisso, sabe? Fazer perguntas mais amplas do ponto de vista do currículo e da política curricular. Eu estou falando do exemplo, e aí eu vou falar um pouco do resultado que a gente já colheu, né? Que você perguntou, será que isso vai mudar, a recomposição vai mudar isso? Lá no Estado, a gente começou a pensar sobre isso, assim, por que os alunos não acertam? Se está no currículo, né, é previsto para os professores darem, mas o que a gente percebeu na conversa um diálogo com os professores, cada um dava o gênero que achava mais importante, e são diversos gêneros. E eles variam ao longo das etapas em níveis de complexidade. Né, você tem o mesmo gênero que é dado, né, nos 3 níveis, mas com níveis de complexidades diferentes. Então, a gente fez um alinhamento do ponto de vista, assim, quais são os gêneros mais importantes em cada etapa, né, que os ajudam a entender gêneros mais complexos ao longo do seu desenvolvimento, por exemplo, a ponto de fazer uma análise, né, de um texto jornalístico, né, fazer inferências, enfim. E aí a gente fez isso por meio do material estruturado, fez um alinhamento na rede. É claro que o professor não está impedido de abordar outros gêneros, mas esses são os principais. E com isso a gente colheu melhores resultados.
nesse descritor. Mas eu acho que o que fica é isso, a gente precisa perguntar assim, por que a gente quer que os alunos entendam e consigam identificar gêneros textuais, o que isso significa para a formação dele. E eu acho que fazendo essas perguntas, a gente acha as respostas para poder fazer as intervenções necessárias, mesmo que seja de rede, da política. E é muito interessante também a gente pensar que como que a análise do resultado te permite um diálogo. Sabe aquelas conversas difíceis que você às vezes precisa ter com a sua equipe na escola, né? Ou até mesmo com a equipe gestora da escola enquanto secretaria? O resultado das avaliações, ela permite que isso aconteça. Né? O resultado da avaliação te permite uma conversa difícil. Em que sentido? Quando você colhe esses dados da escola de forma bastante personalizada, não é botar todo mundo na mesma régua, não. Quando você chega na escola, conhecendo os dados daquela escola, você apresenta aquele resultado fazendo parte dele. Então, olha, vamos analisar aqui o resultado que nós conseguimos. Esse é o momento, e por pior que de repente esse resultado seja, de você trazer o teu coletivo ali de professores e eles falarem um pouco sobre o que eles acham, quais são as hipóteses. Né? Por que olha, esse aqui é o resultado da nossa escola e está muito ruim. Por que está muito ruim? Como que a coordenação regional, como que a secretaria consegue te apoiar nesse sentido? O que está faltando aqui? Então, por mais que ainda se fale, será que o SAEB é o modelo ideal de avaliação? Não, todo mundo já entendeu. Ele é o modelo atual de avaliação, né? Não ideal. Mas, acredito que nos próximos anos a gente vai passar por um diálogo sobre isso, de como aperfeiçoar essa avaliação, como que ela pode olhar um pouco mais para a equidade, né? O que eu preciso avaliar junto com né, a proficiência. Mas hoje é o que tem para a gente olhar, para a gente conhecer e para nos orientar muito nesse sentido. Com base nisso, com base nesse modelo que nós temos, a gente faz um trabalho onde a gente separa, vamos dizer assim, 1/3 da avaliação do estudante, do resultado do estudante, ele vem de um modelo de avaliação de bloco que a secretaria propõe. Então, todo bimestre, 1/3 da média do estudante, ele é feito por meio de uma avaliação objetiva que a secretaria envia para as escolas. 60%, 60% não, né? 30%, 70% está lá com o professor para fazer essa avaliação. E a gente chama de avaliação livre, justamente porque é o momento do professor ir além, sabe? Sair desse lugar de, olha, o SAEB está olhando apenas o descritor. Na avaliação livre, olha para a habilidade que você conseguiu aprofundar, olha para o trabalho que você fez com a tua turma, faz essa avaliação no modelo que você acha que você se conecta com o teu estudante. Então, a gente tem tentado fazer esses 2 modelos de avaliação e considerar os 2 modelos. Um está olhando só a proficiência, o outro está olhando todo o engajamento, o envolvimento do estudante, quais conhecimentos que ele usa para resolver aquela avaliação. Então, são propostas de avaliação para que a gente não fique somente no SAEB, para que a gente consiga avançar um pouco mais com esse estudante. Muito bem. Eu vou colocar... Você quer falar antes? Porque é que eu ia fazer... Não, vamos lá. Você é a primeira a falar. Você é a primeira agora, tá? Então, mas você pode retomar esse ponto da avaliação, e aí eu vou somar mais uma coisa, se você quiser falar também, você já aproveita e fala, tá bom? A gente está ouvindo aqui um movimento de coordenar a rede em torno do currículo priorizado, né? Então, porque cada um olha, entende a habilidade. Então, olha, gente, vamos rodar a recomposição e vai todo mundo entendendo quais são as habilidades e sabendo ler os descritores e pensar na habilidade. Então, a gente está fazendo um grande movimento de coordenar esse entendimento, trazer todo mundo para dentro desse currículo. E aí a pergunta que fica é assim, uma vez entendido esse currículo,
esse professor tem as estratégias pedagógicas suficientes para ensinar nos diferentes níveis e contextos e perfis que a turma exige? Como que a gente navega aí nesse desafio também de a gente entender o currículo? Ótimo. Agora a gente vai atender esses alunos de forma diferenciada. Tem repertório suficiente para além dos materiais? O que mais vocês podem colocar à disposição? Eu vou começar respondendo essa, tentando fazer um gancho aqui com a avaliação. Ainda no item formação, porque o que a gente está falando, Mirela, há uma necessidade de formação para os nossos professores, né? Veja, a formação inicial, a nossa graduação, quem aqui fez licenciatura, o que ela nos garante, quando muito, é o conteúdo a ser ensinado. Você deve ensinar isso aqui em história. Fazemos as leituras e tal, e uma dimensão menor da prática, de algumas reflexões pedagógicas. Na faculdade, eu terminei minha faculdade há 22 anos, né? Não ensina a gente a trabalhar com diferentes níveis, né? Não ensina a gente a priorizar currículo. Então, por isso a necessidade da formação continuada, né? Então, o eixo formação num processo de recomposição das aprendizagens é extremamente necessário, porque eu preciso da formação para aprender a ler os dados da avaliação diagnóstica, eu preciso da formação para compreender a heterogeneidade da turma, porque só quando eu compreendo, quando os dados da avaliação me mostram isso, é que eu compreendo que eu preciso fazer diferentes arranjos para garantir essa aprendizagem. Tem uma frase da Cláudia Costin que eu gosto muito, que ela diz assim, que o professor não entra na sala de aula e diz assim, hoje eu vou dar minha pior aula. Não, o professor precisa de apoio. E apoio ao professor é formação, é você organizar um currículo, material para facilitar o trabalho do professor. Para a realização desse trabalho, né, antes ele precisa compreender que o trabalho com diferentes grupos, que a turma é heterogênea, que eu preciso considerar os diferentes perfis. E isso também é processo formativo, que se dá lá, no caso do Ceará, nós temos um momento semanal que reúne a área. Então, todos os professores das ciências humanas, toda quinta-feira, se reúnem para conversar os desafios da escola, da turma, para planejar, para conversar. Então, esse momento da formação, esse momento do encontro, da troca, também é um momento de reflexão, porque isso é necessário. Vamos pensar sobre o SAEB, como você disse. Nós temos o currículo, todo mundo já viu, vamos imaginar, é um círculo que diz que é o currículo. E tem um círculozinho menor que diz assim, a matriz das avaliações externas. Os resultados estão dizendo que nós estamos sendo avaliados, né, pela matriz das avaliações externas. E esse resultado ainda é muito ruim. É muito ruim. Então, você pergunta, será que o SAEB vai precisar se adequar a esse novo currículo, né, a esse currículo priorizado? Eu faço uma pergunta para nós refletirmos. Será que a gente precisa desse círculo bem grande de conteúdo? Independente dessa necessidade, será que a gente precisa mesmo para desenvolver as habilidades que o aluno precisa para a sua cidadania plena, que é a pergunta que a Andrea fez? Por que ela precisa conhecer o gênero textual crônica, por exemplo? Então, tem essa reflexão. Quando eu penso a BNCC, o que é que nós culturalmente fazemos no Brasil? Nós organizamos o nosso currículo por meio de conteúdos. Egito, Mesopotâmia, Hebreus, depois Grécia e Roma e tal. E a BNCC trouxe a perspectiva, né, do desenvolvimento da competência. Às vezes eu digo assim, eu digo ao diretor, pegue seu melhor aluno de matemática da 3ª série e pergunte se ele sabe explicar a taxa de juros do Brasil. O
que é que a taxa de juros em 15% representa? Pegue seu melhor aluno de história e pergunte se ele consegue explicar o que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, será que a gente precisa mesmo desse currículo bem grande para garantir um exercício pleno da cidadania? Que é para isso que a gente forma, né, para esse exercício, para ingresso no ensino superior, para o mundo do trabalho? Então, a gente tem que pensar também sobre isso, né? A Cátia falou um pouco. Nós não estamos garantindo todo o direito quando a gente deixa de dar determinado conteúdo que estava previsto lá para aquela série. Mas será que, da mesma forma que ela citou, tem alguns pré-requisitos, né, tem algumas habilidades que não são tão essenciais? Então, tem alguns conteúdos também que não são tão essenciais. Ou uma outra reflexão, eu não tenho as respostas desta reflexão que eu estou fazendo, para coletivamente, né, a gente pensar. A outra reflexão, como isso tudo que está posto do que se deve ensinar contribui para que a gente possa realmente construir, que eu acho que estava como pano de fundo todas as falas, essa sociedade melhor que a gente deseja. Né? A gente deseja um mundo melhor, um Brasil menos desigual, com mais justiça social. Como eu estou conseguindo, com esses milhares e milhões de jovens que estão nas nossas escolas, construir isso por meio da educação? E como esse currículo, se eu pensar aqui no currículo só no conteúdo, né, está contribuindo para isso? Será que precisa mesmo de tanto conteúdo? Muito bem. Alguém quer falar sobre esse último ponto? Sobre essa questão de como você, né, amplia, né, a recomposição, aí pensando, né, em outras estratégias, lá no Estado a gente, por conta da pandemia, né, muito foi desencadeado por isso, a gente criou um programa de fortalecimento da aprendizagem. Que, na verdade, eram contratações de carga horária de professores de língua portuguesa e matemática para apoiar o trabalho do professor de língua portuguesa e matemática, tanto em sala de aula quanto no contraturno. Aí o desenho a escola, né, tinha autonomia para fazer. Esse programa que foi criado lá atrás, ele foi criado junto com a avaliação diagnóstica. Então, a ideia era fazer uma avaliação diagnóstica no início do ano, a partir desse resultado, né, que era olhar pelo retrovisor, olhar aqueles pré-requisitos, né, de toda a etapa anterior para que ele aprendesse as habilidades do currículo do ano série que ele estava matriculado, e o professor de posse dessas habilidades, desse resultado, esse professor, né, que seria um professor apoiador, né, na sala de aula, de suporte, ele ajudaria o professor a fazer grupos, por exemplo, diferenciados de acordo com os níveis de aprendizagem. Isso foi uma experiência que a gente tem até hoje, inclusive. A outra que a gente está implementando junto com o Instituto Unibanco, que é dentro dos horários de estudo orientado, que é um componente que a gente tem no Estado também, né, que inicialmente foi implementado muito inspirado no tempo integral, mas para desenvolver autodidatismo, aprender a aprender, mas que a gente também utiliza para desenvolvimento desses grupos que a gente escutou aqui, né, nas duas mesas, que são esses grupos, né, a divisão de alunos por níveis, né, de aprendizagem, para que eles avancem, né, e com isso você tenha um aprendizado mais equânime quando você fala na recomposição. Vou fazer duas perguntas que chegaram do público. Uma é para você, Viviane, especificamente para o Piauí. Quero entender melhor como é que funciona a recomposição na grade do tempo integral. É uma disciplina? Aí pedi para você explicar um pouquinho e eu vou fazer a segunda, porque aí depois de você, quem quiser também pode falar. Tem uma pergunta sobre como envolver os responsáveis pelos estudantes nessas ações de recomposição. Na grade, ela entra hoje, a matriz de tempo integral, nós temos 4 aulas de língua portuguesa e 4 aulas de matemática, na formação geral básica, no currículo, e temos 2 aulas de matemática na recomposição e 2 aulas de língua portuguesa na recomposição. Que o professor ele dá os seus conteúdos, né, e vai avaliar o que ele precisa avançar, né,
na recomposição e vendo cada estudante, olhando cada aluno e cada aluna, o que ele conseguiu avançar ou não. Porque, como eu disse para vocês, nós temos o programa Gestão da Aprendizagem, em que a recomposição faz parte do programa Gestão da Aprendizagem, que são avaliações várias, começa com a diagnóstica também, né? Aí nós temos simulado Enem, simulado SAEB, mini-testes e quizzes, né? Os mini-testes, eles são exclusivamente dessas 2 aulas de língua portuguesa e de matemática, em que os estudantes vão fazendo, eles têm as aulas de recomposição e vão sendo avaliados. Aquele estudante que conseguiu, cada escola tem a sua meta, né? A gente tem uma meta, mas tem uma meta que o Instituto Unibanco nos ajudou também a definir, uma meta fracionada. Se eu quero chegar no final do ano com proficiência X, quanto eu preciso crescer em cada simulado, em cada avaliação, para eu chegar naquela minha meta final, né? E essa meta vai sendo alimentada exatamente com isso. Isso, de uma certa forma, também é um fator de engajamento, porque quando eles veem que eles conseguem, quando a gente tem uma meta muito alta, pode causar frustração, mas quando eles estão vendo que no processo eles estão conseguindo chegar lá, isso causa um engajamento muito grande, né? E nessas 2 aulas de recomposição que estão na matriz, aí nós temos as estratégias de que aquele estudante que já está no nível mais avançado, ele está usando o ensino personalizado, com o uso de IA, e vai fazendo a sua trilha. O que ainda não conseguiu, tem o professor que vai dando está junto com ele. Nós temos os monitores também, monitores regressos, ou seja, tem toda uma estrutura que possa, né, fazer com que essa recomposição aconteça nessas aulas específicas. Nós temos a trilha da aprendizagem, que nós chamamos, que na 1ª e na 2ª série, e na trilha SAEB, que é essa 3ª série que está se preparando para esse SAEB. Então, aí a gente tem são ações diferentes. Iniciamos na recomposição não só língua portuguesa e matemática. Na 1ª série, nós iniciamos a recomposição de física também, porque vimos que os nossos estudantes chegavam com uma fragilidade muito grande lá no Enem, na área de ciências da natureza. E vimos que, muitas vezes, no 9º ano, as ciências não era incluída a física, né? Era dado muito ainda a biologia ou a química. Mudamos também a matriz do 9º ano. Já, ao invés de ciências, os estudantes têm aula de química, de física e de biologia no 9º ano. Ou seja, como eu disse no início, a recomposição ela é de língua portuguesa e matemática, prioritariamente, mas o professor de história, de geografia, de física, de química, todos se envolvem porque são as habilidades básicas e essenciais para todos, né? E, Mirela, já voltando para aquela outra pergunta que você fez em relação ao professor, né? Quando a gente vai às escolas, é o lugar onde a gente mais aprende, nós de sede, né? Acho que todo mundo concorda. A escola vai nos dando muito feedback e vai nos retroalimentando. Por isso que, quando nós vamos na escola ouvir os professores, ir para a sala dos professores é o melhor espaço e o melhor lugar. E, recentemente, eu ouvi um professor me falando, o professor tem que saber dar sua aula bem, entender todos aqueles gráficos de avaliação, saber o que o aluno aprende ou não aprende, mas se ele não gostar de gente, isso não resolve, né? Então, é isso, e isso foi a fala do professor. O professor, ele tem que entender que ele está ali com uma função específica e ele tem que gostar de gente. A Kátia falou, aquele aluno que ninguém quer, ele tem que querer, ele tem que apostar nesse estudante, porque esse é o nosso público, quando a gente fala de escola pública no Brasil como um todo, né, que tem muitas vulnerabilidades, e o secretário, Vitor, também falou, a escola não vai dar conta de tudo. Nós precisamos da saúde, da segurança, da assistência social, né? Hoje a violência chega batendo no muro da escola, muitas vezes entrando. Ou seja, a gente precisa gostar de gente, precisa ter muito parceiro para nos apoiar nessa caminhada. Como a gente está quase no finalzinho,
Eu vou pedir para vocês, a gente deixou aqui no ar a pergunta da participação dos responsáveis, então quem tiver alguma contribuição fica à vontade. Eu vou colocar mais uma também, só em caso de alguém que quiser também tratar, que é a pergunta de como vocês estão monitorando a implementação de todas essas ações da recomposição, o uso da avaliação, o processo formativo, né, o uso do material, a mudança de prática lá na escola na hora de fazer o planejamento pedagógico. Então, como é que vocês têm informações disso? Pode contar? Pode. E aí, sem essas duas perguntas no ar, ainda tem a despedida. Então, vocês também, quando pegarem o microfone, por favor, também já, ao final, façam suas considerações de encerramento. Eu queria compartilhar sobre aquela pergunta que disse assim, né, como envolver os responsáveis na questão da recomposição. Na verdade, você não envolve o responsável na recomposição, você envolve o responsável na vida, né, no percurso do estudante, em acompanhar, né, o estudante. Agora, no primeiro semestre, o governo de Goiás lançou, por meio da secretaria, o painel de notas e frequência, painel de monitoramento de médias e frequência, onde, por lá, você consegue acompanhar não só uma nota que o menino tirou numa prova, mas sim o percurso que esse estudante faz durante muitos anos. Então, desde quando ele ingressou na rede, se hoje ele está lá na 3ª série, o painel ele resgata a história daquele estudante, né, desde quando ele entrou no 6º ano. Então, eu tenho dados lá do 6º ano até agora. Então, ele foi buscar, né, esses dados da vida escolar desse estudante, para que o pai, lá na casa, consiga acessar pelo celular e acompanhar o desenvolvimento. Então, quando ele consegue observar que a vida escolar desse estudante está tendo algum problema, o desempenho dele está caindo, então é uma forma dele acompanhar, dele incentivar, dele estar perto desse estudante. Então, é mais uma estratégia de monitoramento em que a família consegue entender como que está a frequência desse estudante na escola. Porque nós sabemos que estudante, né, menino é menino. Às vezes a família está achando que ele está lá na escola e ele matou aula, foi, né, num show com os colegas. Então, até nesse dia a dia é possível a gente observar por meio desse painel de monitoramento. Isso que eu trouxe para vocês do painel, ele é só um instrumento, uma ferramenta, né? Por trás de tudo isso, há a presença desse familiar na escola, há o convite, há a escola levando esse pai, muitas vezes, não só para tratar do resultado do primeiro bimestre, mas de temas que sejam no interesse daquela comunidade, para que a comunidade comece a se sentir um pouco mais pertencente, comece mais a se ver ali dentro das temáticas da escola e comece a participar mais, inclusive das reuniões de entrega de boletim, que acaba sendo, né, uma consequência. Então, eu queria compartilhar isso, que às vezes você oportunizar para a família uma ferramenta, já cria ali um elo da família com a escola, né, um canal de comunicação, e muitas vezes funciona, dá certo, né, esses responsáveis eles acabam se aproximando mais da escola. Já para despedir, Mirela? Já estão nas nossas considerações finais? Então, eu gostaria muito mesmo de agradecer ao Instituto pelo convite, né? Sempre a SEDUC Goiás ela né, convidada para essa troca, e a gente vem conversar um pouquinho, mas a gente volta muito enriquecido com as trocas que leva, com a fala das colegas. Um prazer fazer parte dessa mesa. Obrigada, secretário, de deixar a gente vir, tá? E dizer assim, eu queria fazer também um agradecimento, bem rapidinho, para a Vanessa, para a Márcia, a Ábia, Azésio, Sérgio, Rui, Evandro, Marcos Lopes, Marcos, Rosana, Kézia, Edinalva, Janisleia, Dielma, Rômulo, Normélia, Alessandra Santos, Ana Lua, Marlon e Camila, que é nosso time de Goiás aqui no seminário. Obrigada a todos. Agora tu colocou a gente saia justa, viu, Ale?
Eu vou fazer o seguinte, levanta o time do Piauí, vamos bater palma para quem está aqui, que levanta. Cadê o time do Piauí? Tá, é mais rápido, a gente não levanta. Obrigada, time, por estar aqui. A equipe toda que eu falei. Né? Falar, Mirela, que para fazer o monitoramento e a avaliação, né, do circuito de gestão da aprendizagem, se as avaliações estão acontecendo, qual o resultado, participação, se o material pedagógico está sendo utilizado, estruturado, se o professor está participando da formação, ou seja, nós temos muita coisa que acompanhar. Então, temos uma equipe que cuida muito dessa parte do acompanhamento, com as visitas de acompanhamento pedagógico. Nós trouxemos o Instituto Unibanco mais de 10 anos no Estado, deixou um legado muito forte, quando a gente fala do Jovem do Futuro, de todos os protocolos, do circuito de gestão. Né? Então, nós incorporamos, né, e fizemos o nosso programa muito inspirado em relação a isso. Então, nós temos as visitas de acompanhamento pedagógico, que nos trazem, que é essa visita que chega à escola, junto com as gerências regionais, e nos traz muitos dados. E uma angústia muito grande era que o dado vai lá, é coletado, e muitas vezes não chega no nível da gerência, do gerencial em relação a isso. E aí o time, aqui agradecer ao Tiago, ao Madeira, né, a Mirela, que desenvolveram uma ferramenta, e vamos aprofundar mais isso, em que hoje nós temos um indicador de implementação do gestão da aprendizagem no programa, com um mapeamento de quais escolas, qual é o nível de implementação em que cada escola tem. Né? Isso nos dá que de 512 escolas, nós temos 78% com o nível de implementação do programa Gestão da Aprendizagem, da Recomposição. Né? E só 33 escolas que ainda estão com nível muito baixo de implementação. Isso nos dá o indicador de onde estão essas escolas e que nós precisamos chegar mais perto para que essa implementação aconteça. Por isso que eu brinquei com a Mirela, se a gente podia contar, porque isso tem sido muito importante para que a gente faça esse acompanhamento pedagógico do Estado, do programa todo, do gestão da aprendizagem, da recomposição, e pensando nesse objetivo maior, que o nosso secretário Washington Bandeira e o governador Rafael Fonteles, que é a mudança, né, o impacto no estado do Piauí, no seu desenvolvimento social e econômico e na melhoria da população. Por isso, todas as escolas do ensino médio de tempo integral e com todas as escolas com oferta de ensino profissional e tecnológico. Né? Então, eu me despeço também, falando que foi uma honra estar aqui. A gente sai com muitas colaborações, mas com muitas inquietações também. Né? As reflexões são importantes, todas as mesas vão nos trazendo que a gente ainda tem muito o que fazer, mas ainda bem que a gente tem muito parceiro, né? E que o Instituto nos coloca, os estados, para discutir também, que a gente colabore uns com os outros e vá aperfeiçoando mais, porque o resultado é a melhoria da educação brasileira. Quando todos os estados fazem o seu trabalho, a gente tem um resultado melhor para todos. Né? Muito obrigada. Vou te deixar por último, Andréa. Senão, Mirela faz outra pergunta. Gente, agradecer muito pela sua mediação, Mirela, nossas parceiras aqui, de mesa, mas também dessa responsabilidade de conduzir o pedagógico, né, o ensino nos estados. Agradecer, aí tem que a equipe do Ceará, vamos levantar também, né? Que a Alessa Nós temos os técnicos da secretaria, coordenadores de regionais, aqui conosco também para essa aprendizagem, para essa reflexão. Acho que fica essa experiência, não só de participar da mesa, mas também de ouvir todos esse diálogo, faz com que a gente, como a Viviane falou, nos inquiete, né, e pense em melhorias. Eu já tenho um caderninho aqui, Ricardo perguntou se eu escrever um livro. Já tenho um caderninho aqui com muitas páginas escritas pensando em como aperfeiçoar, melhorar o nosso projeto, a nossa política de recomposição das aprendizagens.
E queria encerrar, não vai dar tempo de responder as perguntas, né? Mas, assim, falar da participação da família. É um desafio a participação das famílias. E eu penso que ela começa quando a escola ela faz parte da comunidade. A escola é uma comunidade, ela faz parte do território. Só para exemplificar, recentemente nós inauguramos a primeira escola quilombola em tempo integral no Ceará. E lá não tem esse desafio de participação da família, porque a escola é a comunidade. A escola é o território, né? Está todo mundo ali envolvido. Então, eu acho que eu digo sempre que a família confia muito na escola. A família confia muito na escola. Mas os mesmos desafios estruturais que eu citei, para a gente pensar nos desafios da aprendizagem dos nossos estudantes, também estão relacionados para a participação das famílias na escola, com acompanhamento, com aquela participação, talvez, que a gente deseja e acha que é ideal. E, assim, para encerrar, eu quero retomar um pouco do que a Mônica falou, né, do sonho, desse sonho que precisa ser sonhado coletivamente, né? E eu sempre gosto de usar nas minhas apresentações aquele provérbio africano, né, que diz que precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Então, precisa de muita gente, de muitos parceiros, precisa do reconhecimento da educação como um bem público, como um bem coletivo, e que é por meio da educação, e não só por ela, né, por meio dela, que a gente pode realmente construir um país mais justo, mais digno, mais inclusivo e com menos desigualdade social, que é o nosso desejo. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, já vou começar pedindo o Espírito Santo para se levantar, né? A equipe do Espírito Santo está um pouco ali, um pouco aqui. Maravilhosos, né? Profissionais maravilhosos. Bom, eu queria falar um pouco sobre o monitoramento, rapidamente. Para mim, assim, não existe implementação de política pública sem uma sistemática de monitoramento. Mas também o monitoramento não tem razão de existir se não existe intervenção a partir dos dados coletados, né, do monitoramento feito. Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Informação, dado, sem uso, sem intencionalidade para uma intervenção, é lixo, infelizmente. Né? Então, a gente precisa gerar dados também. Hoje, a gente está numa riqueza de dados. Né? A gente tem muita coisa. Tem muita coisa que fazer também, né? Muito que avançar, mas eu acho que a gente vive um momento muito bom na educação pública brasileira de produção de evidências. Mas a gente precisa avançar em que fazer com essas evidências, né? Como agir diante delas, o que elas nos dizem e que decisões precisamos tomar. Então, monitoramento sem ação não serve de nada. Mas também implementação sem monitoramento não é possível implementar uma política sem monitoramento. E eu queria falar da família, assim. A família sempre é um desafio, né? Assim, no nosso país, a participação, né? Que às vezes a escola tem essa expectativa, né? Da família estar junto. Eu acho que a família tem que ser nossa parceira para que os alunos estejam na escola. Acho que esse é o maior colaboração entre escola e família. Eles precisam estar na escola. Isso que o Brasil precisa vencer. A gente ainda não venceu isso, né? Nem todos os nossos estudantes, nós temos aqui as camisetas, né? Elas são iguais, né? Um pouco das políticas públicas, né? Que são padronizadas, assim, quando a gente pensa. Né? Um pouco as camisetas das escolas, né? Os uniformes. Mas cada uniforme desse tem um indivíduo com uma história. E é aí que mora a complexidade da educação. É como é que eu faço uma educação pública, sistemática, de rede, mas que eu atenda a história de vida e o projeto de vida de cada estudante. Eu queria deixar isso para a nossa recomposição, para a gente não esquecer dos nossos estudantes jamais. Né? Muito obrigada, gente. Mirela, vamos quebrar o protocolo, podemos? Acho que Minas Gerais e Rio Grande do Sul precisa levantar também para ser aplaudido, não é? Cadê Minas? Para... Rio Grande do Sul.
Obrigada, Viviane. Tá vendo? A gente é uma rede, né? Então, até quando a gente está aqui em 4, na verdade, nós somos em 6. Essa é uma rede poderosa que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Então, gente, eu vou terminar, a gente já está com o horário estourado, agradecendo essas mulheres maravilhosas, educadoras, gestoras, super competentes, que implementam o programa de recomposição de aprendizagens dessa maneira tão cuidadosa, tão responsável, tão competente, e que nos lembraram que precisou de uma pandemia para a gente repensar esse modelo de escola. Mas a gente agora está repensando, e a gente vai conseguir sonhar os nossos jovens, com certeza. Parabéns, gente.